Está forte hoje, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Eu estou feliz e creio que nós estamos felizes, né, irmãos? De estar aqui na casa do Senhor, de estar aqui adorando o nome dEle, porque a partir do momento que nós entramos aqui, nós já podemos sentir a presença dEle aqui, irmãos, porque a partir do momento que aquela porta é erguida, a presença do Senhor já se faz presença aqui, esperando nós chegarmos, né? Até terminar esse culto, a presença do Senhor está aqui, os anjos do Senhor, o Senhor Jesus está com o ouvido atento a cada oração, a cada clamor, ao meu, ao seu coração, o que eu e o que você precisa, Ele está atento, amém? Vamos, né, para a palavra do Senhor, aonde o Senhor me deu aqui, irmãos, para meditação, para trazer para a meditação dos irmãos, aqui em 2 Crônicas 7, eu vou ler o 11, né, para nós entendermos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. 2 Crônicas 7, versículo 11. Glória a Deus, aleluia, né, irmão? Eu fico muito feliz por cada oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, estar aqui louvando o nome dele, estar aqui reunido, irmãos, com cada um. Eu não fico feliz só de estar aqui, eu fico feliz de estar reunido com cada irmão. Porque nós somos um corpo, né, irmão? Nós somos o corpo de Cristo. E eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, e nós precisamos do Senhor. Então eu fico feliz, irmãos. Toda oportunidade de estar na presença dEle, de estar falando com Ele. Não estar só aqui na igreja, mas estar falando com o Senhor no meu dia a dia, sabe? No meu momento com Ele. Eu fico muito feliz, muito grata. Porque eu sou grata, eu tenho que buscar Ele a todo momento, porque eu buscando Ele é um meio de eu agradecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que morreu por nós, não foi só por mim, por nós naquela cruz, né? Era para nós estarmos lá, mas Ele morreu por nós, porque Ele nos ama, para nos perdoar, para nos dar, né, uma nova chance, para nos dar uma vida eterna com Ele, amém? Então vamos ler nessa noite. Aqui no versículo 11 de 2 Crônicas 7 fala: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Amém, irmãos? Podemos assentar, irmãos, né? Com seu coração voltado para Deus, aí com a Bíblia aberta, porque, né, Deus vai falando. A gente está aqui para fazer o que Deus quer, do jeito que Ele quer, irmãos. Eu estou aqui para falar desse Deus a qual eu tenho vivido, a qual eu me escolhi lá no ventre da minha mãe, a qual, se não tivesse me guardando até hoje, irmãos, o inimigo já teria me destruído. Porque quantas vezes o inimigo lutou contra a minha vida, para tirar minha vida. Eu sei que um dia nós vamos partir dessa terra, mas o diabo, ele tentou várias vezes, e ele tenta tirar a minha vida. Só que o Senhor me escolheu para falar dele. Eu falo: Senhor, eu não sei, mas o Senhor me escolheu. Ele fala, sabe o que ele sempre fala para mim? Eu escolhi o meu povo para testemunhar o que eu faço. Então, cada dia mais que nós chegamos perto de Deus, nós vamos ter o que falar. E eu tenho muito de falar desse Deus. Eu sou grata por esse Deus. E nessa noite a palavra do Senhor vem falar conosco aqui, irmãos, né? Falando de Salomão, que aqui no 11 fala que ele tinha terminado a casa do Senhor. Que casa que é essa? É o templo do Senhor, aonde o pai dele, rei Davi, projetou, mas quem, né, construiu com a permissão de Deus o templo foi Salomão. Para quê? Para estar ali naquele templo a arca do Senhor, que significava a presença do Senhor. E aqui no 11 fala que ele tinha terminado. E ele estava ali juntamente com o povo reunido, adorando, né? Glorificando, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque ele tinha construído um templo. E o maior, né, irmão, o mais valioso, por mais que aquele templo era revestido do melhor, né? Do melhor ouro, da melhor prata, do melhor cedro, a presença do Senhor estava naquele lugar. Então eu creio que ali era toda a honra, era alegria. O povo está ali, ele está ali diante da presença do Senhor, né? E aqui no 12 fala que o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi este lugar, né, para mim este lugar como casa de sacrifício. Se você for ali no capítulo 6, 28,
você vai entender qual foi a oração. Que eu vou aqui resumir para os irmãos entender o que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. O que o Senhor falou comigo na minha casa, em meio à batalha, à guerra espiritual, em meio aos problemas, à dificuldade, você vai entender o que o Senhor quer para mim e para a sua vida nessa noite de resposta de Deus. E o Senhor vai entrar no seu coração e fazer você entender o que ele falou para Salomão, o que Salomão orou. Se você ler ali à frente, né? O Senhor falou para Salomão: eu ouvi a tua oração. O Senhor recebeu ali tudo que o Salomão e o povo de Israel estavam ali agradecendo, mas Salomão fez uma oração. Ele falou: Senhor, que todos que chegar aqui diante desse templo, diante da tua presença, seja da maneira que for, seja conforme for, Senhor, ouve a oração, ouve o clamor, Senhor, porque a tua presença é neste lugar. E o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, nesse ano, nesse momento. Hoje, o Senhor está renovando essa resposta que Ele deu para Salomão, porque Ele falou: ó, eu ouvi a tua oração. E a oração de Salomão foi essa. Eu vou deixar para vocês, irmão, para vocês olhar, ler e confirmar o que eu estou falando, o que a palavra de Deus deixa aqui para nós. Depois de adorar, de engrandecer, de glorificar o nome do Senhor, Salomão fez essa oração: Senhor, que todos que chegar aqui, tudo que eles colocarem diante da tua presença, Senhor, aqueles que chegar aqui com o coração quebrantado, arrependido, perdoa, Senhor, porque a tua presença é neste lugar. E olha a resposta de Deus para Salomão. E hoje a resposta de Deus é para mim e para você nessa noite, irmão. Esteja atento, porque o Senhor já começou a falar conosco desde o primeiro louvor. O Senhor está aqui e o Senhor falou para Salomão: eu ouvi a tua oração. E ele, o Senhor Jesus, escolheu, ele abençoou aquele lugar, aquele templo, aonde a presença dele habitava ali. E o Senhor falou: em todos que chegar aqui, eu estou aqui com meu ouvido atento à oração, ao clamor. E olha o que o Senhor Jesus falou: se eu fechar os céus, irmãos, tudo que acontece no nosso dia a dia é permissão de Deus. Irmã, até mesmo as lutas, dificuldades, sim, é permissão de Deus. Sabe para quê? Para que nós nos achegamos mais perto de Deus. E Salomão declarou isso para o Senhor: não importa, Senhor, mesmo que é com a sua permissão, mesmo que o povo vai passar situação difícil, mas quando ele chegar diante do Senhor, ouve, Deus, ouve, porque a tua presença é real neste lugar. E o Senhor falava assim: ó, se eu fechar os céus, se não houver chuvas, né, que gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo. O que o Senhor falou para Salomão? Eu estou ouvindo a sua oração. E mesmo que haja, mesmo que eu mande, mesmo que o povo passe o que tiver de passar, seja qual for a dificuldade, seja a precisão de pedir perdão, de renunciar, eu estarei aqui, pronto para ouvir. Mas, irmãos, e eu meditando, eu lendo, só que o Senhor, ele deixa um segredo. Ele fala para Salomão, ele deixa um segredo para ele nos ouvir. Ele deixa, vamos falar assim no popular, mas para nós entender melhor ainda, ele deixa uma receita para nós, uma dica para nós, né, para o ano que nós vamos ver na frase mais, né, para nós entendermos melhor ainda, porque tem muitos que a gente vai falar, vocês não entendem, mas uma frase melhor, uma dica para nós. Como, irmãos, que ele vai ouvir a minha e a sua petição? Como que ele vai ouvir a minha e a sua necessidade e vai responder? Olha o que o Senhor fala para Salomão: se o meu povo, oh glória a Deus, sabe o que o Senhor está querendo dizer, irmãos, com o meu povo? Aqueles que crê, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, que dependem de mim, que precisam de mim, irmãos. E eu creio nessa noite, como eu creio, como eu preciso, como eu sei que eu sou dependente, como eu creio que vocês sabem, que você precisa crer, ser dependente desse Deus, que se chama pelo meu nome. Oh, glória a Deus, irmãos. Nós somos povos escolhidos do Senhor. Hoje, irmãos, para nós hoje,
esse templo, que a presença do Senhor habitava lá no templo de Salomão, é a minha vida e a sua vida. E o Senhor fala para mim e para você, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, irmãos, se você crer realmente, se você acreditar, se todos os dias da sua vida você reconhecer, eu não sou nada, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Senhor, eu não faço nada, é o Senhor que faz. Irmãos, é isso que o Senhor está falando, ó, se humilhar, essa humilhação que o Senhor fala, é isso, é eu reconhecer todos os dias da minha vida, em toda a área da minha vida, desde a mínima coisa, a maior, que eu dependo, que eu preciso dele. Olha o Senhor falando para Salomão, ele respondendo para Salomão, e ele estava pronto ali para ouvir. Mas para ele nos responder, irmãos, nos abençoar, nós temos que crer nele, nós temos que reconhecer, orar, irmão. Como que o Senhor tem falado conosco, como que Ele tem ensinado nós, Ele tem falado para nós, ora mais, busca mais. Às vezes a gente está conversando lá em família, eu falo, nós temos que orar mais. Nossa, meu filho fala, mãe, eu estou orando, eu falo, então vamos orar mais. Vamos buscar mais, porque nós estamos vivendo tempos, irmãos, que nós temos que estar cada dia mais revestido, preparado. Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo, irmão. Ele está levantando contra o povo de Deus. Ele quer tirar o povo de Deus da presença dele. Eu falo por mim mesmo. Quantas afrontas espirituais. Não estou falando fisicamente, não, mas para tirar os meus olhos do Senhor. Eu estou testemunhando o que acontece na minha vida e que pode acontecer na sua, se não aconteceu ainda. Porque o diabo, ele quer tirar nós do caminho do Senhor. Ele quer roubar a nossa coroa, que é a nossa salvação. Então, por isso que o Senhor fala aqui, ó, se humilhar, orar, irmãos. Orar, olha a resposta de Deus lá para Salomão. Hoje Ele está renovando essa resposta nessa noite para mim e para a sua vida. Essa resposta é mais que verdadeira, é mais que verídica hoje, irmão. Não mudou. O Deus que estava lá, que falou com Salomão, que ouviu a oração dele, Ele ouve a minha e a sua oração, irmãos. Esse Deus é verdadeiro, esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso. E Ele fala, ó, se humilhar, orar, buscar a minha face, ter intimidade. Sabe o que é você ter intimidade? Uma intimidade tão grande como a gente, né? Eu tenho com meu esposo, sou casada, vou fazer 32 anos. Meu esposo me conhece, só da gente olhar um pro outro, a gente já entende, está resolvido. E essa intimidade nós temos que ter com o Senhor Jesus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Salvador, que é o Deus que nós dependemos, precisamos dele. Irmãos, é tão maravilhoso ter intimidade com Deus, porque às vezes você está conversando com alguém, você busca tanta intimidade que o Senhor já fala para você, não é, faz, não faz, ora, expulsa, abençoa. O Senhor quer nós buscando intimidade com Ele, irmãos. Antes de buscar bens materiais, vamos buscar intimidade, vamos priorizar a presença do Senhor na nossa vida, sabe? Irmãos, eu falo, Senhor, me ensina a te buscar cada dia mais, porque eu sei que quanto mais o Senhor estiver na minha vida, o que eu preciso o Senhor vai fazer, o que a minha família, o que o teu povo precisa o Senhor vai fazer. Então, irmãos, que antes de buscar coisas terrenas, olhe o Senhor, era a dica, tá, irmãos? De Deus para o povo de Israel, para o povo, não só de Israel, para qualquer homem, mulher, qualquer povo que chegasse diante do templo, colocasse ali as suas petições diante de Deus. Então hoje, isso aí não é só para mim. Essa intimidade não é só eu que tenho o privilégio de ter, não, irmãos. Qualquer um de nós que somos povo do Senhor, que cremos nele verdadeiramente, sabe, que nascemos nele, que, irmãos, que somos justificados por ele, por aquele sangue que ele verteu na cruz, irmão. Todos nós podemos ter essa intimidade com o Senhor. E nessa noite, Ele responde aqui para mim e para você. Resposta dele para mim e para você. Ele quer ter intimidade com você. Ele está te chamando para ser mais íntimo dele. Ora mais, busca mais, que você vai ver se ele te guia ou não, se ele te deixa ou não tomar decisões que não é para você tomar. Irmão, quantas vezes eu quero falar alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, ó, não. E a minha carne, eu sou ser humano, ferve, eu quero falar, o Senhor fala, não. Mas o Senhor, não. Agora sim, fala.
busca, irmão. O Senhor quer ter intimidade com você. Eu sei que nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos. Muitos, né? Nós temos sonhos. Nós queremos algo da parte do Senhor. Mas lá na minha casa agora à tarde, eu meditando, porque a palavra, né, fica na mente, a gente medita, o Senhor fala com cada... se o presbítero trazer essa mensagem aqui, o Senhor vai falar totalmente diferente com ele na mesma palavra, o evangelista, o pastor, como nós temos isso, o Senhor trabalhar. O Senhor falava no meu coração, que o meu povo me busque mais, tenha mais intimidade, não se preocupe com nada dessa terra. O Senhor falava lá na minha casa, no meu lar, no meu quarto, lá eu me arrumando. O Senhor falava comigo, não se preocupe com nada. Continue não se preocupando, continue descansando em mim, continue confiando. Eu confio no Senhor. Eu falo, Senhor, acho que eu venho no que vier, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. A minha confiança está em Ti, Senhor. E essa intimidade que nós temos que ter com o Senhor, irmãos, para entender tudo que Ele tem falado. Porque sabe o que o Senhor fala? Eu tenho falado com o meu povo. Mas como muitos têm deixado de orar, deixado de me buscar, deixado de arrumar tempo para mim, não estão ouvindo. E às vezes acham o Senhor falando, irmãos. Acha que eu não estou ouvindo, que eu não estou respondendo, que eu não estou fazendo, mas eu estou trabalhando. Eu estou fazendo, eu vou fazer, o que eu falei eu vou cumprir, mas continue me buscando, continue dando prioridade para mim, continue tendo intimidade comigo. Era a resposta de Deus para a oração de Salomão, e converter dos seus maus caminhos. Então todos aqueles que chegam diante da presença do Senhor, irmão, pede perdão, se arrepende. O Senhor está ali ouvindo, o Senhor está recebendo, o Senhor está ali pronto, irmãos, pronto para nos perdoar. Nós temos que todos os dias, ao acordar, agradecer pela nossa vida. Nós temos que pedir perdão, porque nós somos pecadores, irmão. Nós somos seres humanos. O Senhor fala para mim e para você aqui, aquele que reconhece, pede perdão, se arrepende. Olha o que o Senhor fala. Se esse povo, né? Se esse homem, essa mulher, seja quem for, seja qual for o problema que você estiver passando, que você chegar diante do templo do Senhor, diante da presença dele, que hoje ele é na minha e na sua vida, ele é na vida daqueles, irmão, que crê, que confia, que é dependente desse Deus. Olha o que ele fala: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje, essa terra pode ser, Ele sara o nosso coração, até mesmo, né, os nossos problemas do dia a dia, dificuldade, seja físico, mental, espiritual, seja qual área da sua vida. A resposta de Deus nessa noite para mim e para você, Ele está sarando, irmão, a nossa terra. Ele está aqui nessa noite pronto para perdoar nossas falhas, nossos pecados. Ele está sempre pronto, irmãos, não só neste momento de culto, não, no nosso dia a dia, toda vez que nós colocarmos diante dele, Ele está pronto para nos perdoar, Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para ouvir e responder a minha e a sua oração. Olha a resposta de Deus para Salomão: eu sararei a sua terra. Ele está falando, todos aqueles que se colocar na minha presença, todos aqueles que se humilhar, reconhecer que é dependente de mim, orar, ter intimidade, se arrepender, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei a sua terra. O Senhor hoje está sarando, está curando. Ele está entrando em lugares onde o homem, onde o marido, a mulher, o filho, o pastor não pode entrar, mas o nosso Deus está entrando. Nessa noite Ele está na sua frente. Se você fizer tudo isso, essa dica que o Senhor deixa para nós, Ele está à nossa frente. Ele está guiando os nossos passos, Ele está cortando o laço, Ele está sarando o coração, Ele está sarando o relacionamento, Ele está sarando o que você precisa, essa terra. Ele está curando essa terra que é o nosso coração, né, irmão? Quantas vezes, né, o ataque do inimigo vem no nosso coração. E se o Senhor não colocar isso por terra, se nós não nos colocarmos diante dele, isso vai para a mente. Aí
o diabo domina, mas nessa noite ele está sarando o meu e o seu coração. Quem tem que habitar nessa terra aqui, que é o meu, o seu coração, que é a minha e a sua vida, é a presença do Senhor, irmãos. Irmãos, bata o pé para que o diabo saia, bata em retirada. E o Senhor faça morada, venha sarar, venha curar a nossa terra, irmãos. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Eu meditava na palavra e eu glorifico dentro de casa, irmãos. Eu glorifico a todo momento, porque eu converso muito com Deus. Eu falo, Senhor, eu dependo, eu preciso de Ti, a minha família, o meu relacionamento, os irmãos a qual eu tenho orado, meus vizinhos da esquerda, da direita, todos dependem do Senhor, Pai. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? E aqui Deus respondendo para Salomão: agora estarão abertos meus olhos. Os olhos do Senhor estão abertos. Os olhos do Senhor estavam lá naquele templo, aonde a arca estava lá, que simbolizava a presença do Senhor. Irmão, os olhos do Senhor estão sobre a minha, sobre a sua vida, porque hoje nós somos templos do Senhor, nós somos sacrifício vivo do Senhor. Antigamente o povo tinha que ir lá no templo, né, levar ovelha, cordeiro, levava sacrifício. Hoje nós somos o sacrifício do Senhor. Então, cada dia mais que nós estamos na presença do Senhor, esse é o sacrifício que nós temos que dar para o Senhor, é a nossa vida. Sabe o que significa sacrifício? Agradecimento, porque nós não merecemos não, nós somos falhos, pecadores, irmãos, nós somos teimosos, errantes, mas quando nós nos colocamos, o Senhor não resiste um coração quebrantado, um espírito contrito. Sabe o que eu estou falando? Eu não resisto quando você se coloca na minha presença e reconhece que precisa de mim. É o Senhor falando. Senhor, eu sou falho. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, entra na presença do Senhor e fala que você precisa. A pessoa estava conversando comigo, o Senhor quer ouvir eu dizer que eu preciso. Irmão, tem pessoas ainda, existem pessoas que acham que não precisa falar para Deus que precisa dele, acha que Deus tem que fazer e pronto. Não, irmãos, nós precisamos reconhecer, nós precisamos. Eu falo para o Senhor todos os dias, Senhor, eu preciso, meu esposo, meu filho precisa, Senhor, a minha geração, a nossa geração precisa de Ti, Pai. Tem muitos achando que não precisa falar que precisa, acha que Deus, eu aceitei Jesus, eu sirvo Ele, Ele vai fazer. Não, o Senhor quer humilhação, reconhecimento da nossa parte, oração, intimidade. Olha só o que o Senhor fala: agora estão abertos os meus olhos, atentos o meu ouvido, a oração deste lugar. Porque olha, irmãos, eu fico maravilhado com o Senhor. O Senhor escolheu, irmãos, Ele abençoou aquele templo. No templo de Salomão, Ele abençoou o templo. Então todos iam ali levar sacrifício, adorar. Sabe o que o Senhor fala? Sabe o que o Senhor trazia para nós hoje? O Senhor nos escolheu, irmãos. O Senhor nos escolheu. Nós não estamos na presença dele, como eu sempre falo. Eu não caí, não, irmão. Nós não caímos de paraquedas aqui. O Senhor nos escolheu. O Senhor, desde lá do ventre, pode ter certeza, Ele nos escolheu. Ele escolheu, irmão, tua família. Ah, mas não está na presença de Deus, mas o Senhor escolheu a minha vida e a sua vida. E olha aqui, ó, agora porque agora eu escolhi e santifiquei. Olha Deus falando, Deus escolheu o tempo e ali santificou. Sabe o que o Senhor fala? O Senhor me escolheu você. Santificou, o Senhor escolheu a mim, santificou, separou a minha vida e a sua vida para Ele. Irmãos, o Senhor nos escolheu e nos santificou, porque hoje nós somos esse templo do Senhor. Como o Senhor escolheu, santificou aquele templo na época de Salomão, hoje Ele escolheu a minha vida. Esse santificar separou nós, irmãos. Irmãos, eu falo para o Senhor, não tem, sabe, há momentos que a luta vem e parece que está mais pesada que um trem, né, irmãos, em cima da nossa vida. Só que eu falo, Senhor, para onde eu irei, né? Como Pedro falou, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aí eu começo a olhar assim, a notícia, o mundo, eu falo, Senhor, para onde? Eu voltava atrás. O pastor estava comentando, né, sobre a caminhada dele com Deus, e eu medito nisso, eu falo, Senhor, olha, nasci, eu caminhei até aqui, Senhor.
misericórdia, irmãos. Não quer, não deixa eu sair da tua presença, não, Senhor. Senhor, segura na minha mão. Por isso que o Senhor quer nós humilhando, reconhecendo, tendo intimidade, orando. Porque vai haver momentos na nossa vida de luta espiritual que o inimigo quer vir falar, quer vir tirar o cristão, o povo de Deus do caminho dele. Mas eu falo, Senhor, não, segura na minha mão, não me deixa, não. Porque só o Senhor tem, né, a palavra de vida eterna. Só Ele tem a salvação para minha vida. Só Ele, irmãos. Porque se não for Ele, eu vou morrer aqui eternamente. Então, não olhe para a situação. Nós temos vivido hoje, né, irmãos? Essa guerra. São tudo, irmãos, profecias do Senhor se cumprindo. Mas nós, povo de Deus, temos que continuar clamando. Porque nós ainda estamos aqui. Então nós temos que continuar pedindo a graça de Deus. Nós temos visto aí, né, abuso nos impostos, abuso nos preços, né, mortes, o amor se esfriando na maioria dos corações que não tem buscado a presença de Deus. Mas não deixe de buscar a Deus, porque o Senhor te escolheu, como Ele escolheu aquele templo lá, santificou, para que todos chegassem ali, falassem com Deus. O Senhor escolheu a minha e a sua vida. Fale com Ele, Ele está te ouvindo. Ore, tenha intimidade com Ele, busque Ele, reconheça Ele em todo o seu caminhar, até Ele voltar. Reconheça que Ele é Deus na sua vida, que Ele está com o ouvido dele atento à sua e à minha oração, porque eu escolhi, santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela. Olha só, irmãos, perpetuamente. Irmão, a palavra perpetuamente, para sempre. Então o Senhor escolheu a minha vida, a sua vida. Ele santificou a minha, a sua vida. Ele separou eu e você. E olha só, irmãos, que maravilha, glória a Deus. Eu escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Irmãos, a resposta para mim, para você aqui nessa noite, olha, vamos continuar reconhecendo, dando prioridade para Deus, tendo intimidade. Os olhos do Senhor estão atentos, irmãos. Sabe o que o Senhor está falando? Eu sei que você precisa, dor. Eu sei o que cada irmão aqui precisa, necessita. Mas tenha intimidade comigo. Me busca. Não se preocupa, não. Descanse, irmãos. Irmãos, eu sei que o irmão pode falar assim, não é fácil, não é mesmo. Mas a hora que você aprende a descansar e confiar no Senhor, irmãos, você vê a mão dele. Você vê que vale a pena servir Ele, falar dele, testemunhar dele. E ver Ele trabalhando a seu favor. E ver Ele cuidando de você, cuidando dos seus, cuidando daquilo que você precisa, preparando o melhor para a sua vida. Irmãos, que glorificado seja o nome do Senhor. Nessa noite, essa resposta que foi há tanto tempo atrás, há 1000 anos atrás, essa resposta hoje está se renovando para mim e para você. É resposta de Deus hoje, nessa quinta-feira, dia 19 de março. Se nós reconhecer, se nós orar, eu ora mais, tenha mais intimidade, priorize a vontade do Senhor. Irmão, eu falo, Senhor, que diminua a minha vontade, que é bastante, mas que diminui a minha, porque a minha vontade não é boa, não vai levar eu para um lugar certo, mas a sua vontade sim. Então que o Senhor cresça, que nessa noite, irmãos, nós possamos nos humilhar diante do Senhor, porque hoje, esse templo que o Senhor está falando, não é essas 4 paredes, Ele está aqui agora, mas a hora que nós somos embora, esse templo é a minha e a sua vida. Vamos cuidar dele, e nós cuidamos do templo do Senhor como? Crendo, obedecendo, buscando, orando, meditando na palavra, fazendo a vontade dele, tendo intimidade para ouvir e obedecer a voz dele. Essa é a resposta minha, para a minha vida e para a sua vida. Pode ver que quem tem buscado, quem tem priorizado, o Senhor está abençoando, porque Ele fala, busca primeiro o meu reino.
e as demais, outras linguagens, todas as coisas, Ele vai nos acrescentar. O Senhor tem acrescentado, irmãos. Ele tem nos dado, né, prosperidade, paz, alegria, que muitos aí não tem. Quantos, irmãos, já tem gente desesperada. Eu tô falando porque eu tenho bastante colegas em outros ministérios que a gente conversa. Tem gente desesperada, irmãos. Nossa esperança é o Senhor. Nossa esperança é a vida do Senhor, que nós possamos crer, continuar crendo. O mundo tá em guerra e tá aumentando tudo. O meu vizinho lá, é um rapazinho, ele é jovem. Ele falou, nossa, dor, tá todo mundo correndo pro mercado, estocando as coisas. Eu falei, minha esperança é o Senhor, minha confiança é o Senhor. O povo de Deus tem que continuar clamando. É tudo profecia, é tudo que está acontecendo é bíblico. Mas o povo de Deus tem que continuar ali, irmãos, firme clamando, porque Ele está conosco. E toda vez que nós chegar diante da presença dEle, Ele está com o ouvido ali, com as mãos estendidas, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Amém, irmãos? Irmãos, é a palavra que o Senhor deu para mim e para você nessa noite. O nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele sabe o momento que Ele tem que falar, qual a palavra. Se amanhã for trazida essa palavra de novo, é porque o Senhor sabe que alguém precisa, alguém vai ouvir, alguém necessita ouvir. E nós precisamos da palavra do Senhor, que é renovo todos os dias para a nossa vida. Quantas vezes, irmão, o desânimo vem, quantas vezes o inimigo se levanta, aí você abre a palavra, o Senhor vem, aí você começa a meditar, você entra, daí só fala, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está falando assim, eu não mudei. Eu continuo sendo Deus que estava lá no templo de Salomão lá. Eu continuo sendo Deus que estava lá com os outros profetas, com os outros servos meus. E hoje eu sou o Deus que estou aqui com você, meu povo, meus servos. E o meu ouvido está atento. Me clame, me busca, tenha intimidade, ore. Confia no Senhor. Entrega tudo na mão dele. E o mais Ele fará. Amém, irmãos? Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor nessa noite. É para a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos, falar mais uma vez com Deus.